A paz do Senhor Jesus, boa noite, glória a Deus. Estou muito alegre, feliz por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos concedido. Mais um dia de leitura bíblica e até aqui o Senhor tem assim nos ajudado. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por este momento, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade. Te pedimos em nome de Jesus que nos dê sabedoria, nos dê graça para entender, compreender a Tua palavra e sermos, Senhor, cumpridores. Não somente, Senhor, ouvintes ou somente, Senhor amado, leitores da Tua palavra. Amém. 2 Samuel, capítulo 14. Conhecendo, pois, Joabe, filho de Zeruia, que o coração do rei era inclinado para Absalão, enviou Joabe a Tecoa e tomou de lá uma mulher sábia e disse-lhe: Ora, finge que estás de luto, veste vestidos de luto, e não te unjas com óleo, e sejas como uma mulher que há muitos dias está de luto por algum morto. E entra ao rei e fale-lhe conforme esta palavra, e Joabe lhe pôs as palavras na boca. E a mulher tecoíta falou ao rei, e deitando-se com o rosto em terra, se prostrou e disse: Salva-me, ó rei. E disse-lhe o rei: Que tens? E disse ela: Na verdade que sou uma mulher viúva, e morreu meu marido. Tenha, pois, a tua serva 2 filhos, e ambos estes brigam no campo, e não houve quem os apartasse. Assim um feriu ao outro e um matou. E eis que toda a linhagem se levantou contra a tua serva, e disseram: Dá-nos aquele que feriu a seu irmão, para que o matemos por causa da vida do seu irmão, a quem matou, e para que destruamos também ao herdeiro. Assim apagarão a brasa que me ficou, de sorte que não deixam a meu marido nome nem resto sobre a terra. E disse o rei à mulher: Vai para casa, e eu mandarei ordem acerca de ti. E disse a mulher tecoíta ao rei: A injustiça, rei meu senhor, venha sobre mim e sobre a casa de meu pai, e o rei e o teu trono fique inculpável. E disse o rei: Que falar contra ti, traze-mo a mim, e nunca mais te tocará. E disse ela: Ora, lembre-se o rei do Senhor seu Deus, para que os vingadores do sangue se não multipliquem, e a deitar-nos a perder, e não destrua o meu filho. Então disse ele: Viva o Senhor, que não há de cair no chão nenhum dos seus cabelos de teu filho. Então disse a mulher: Peço-te que a tua serva fale uma palavra ao rei, meu senhor. E disse ele: Fala. E disse a mulher: Por que, pois, pensaste tu uma tal coisa contra o povo de Deus? Porque falando o rei tal palavra fica como culpado, visto que o rei não torna a trazer o seu desterrado. Porque certamente morreremos e seremos como águas derramadas na terra, que não se ajuntam mais. Deus, pois, não tirará a vida, mas ideará pensamentos para que se não desterre dele o seu desterrado. E se eu agora vim falar esta palavra ao rei, meu senhor, é porque o povo me atemorizou. Dizia, pois, a tua serva: Falarei, pois, ao rei, porventura fará o rei segundo a palavra da sua serva. Porém o rei ouvirá, para livrar a tua serva da mão do homem que intenta destruir juntamente a mim e a meu filho da herança de Deus. Dizia mais a tua serva: Seja agora a palavra do meu rei, meu senhor, para descanso, porque como um anjo de Deus, assim é o rei, meu senhor, para ouvir o bem e o mal, e o Senhor teu Deus será contigo. Então respondendo o rei, e disse à mulher: Peço-te que não me encubras, que eu te perguntar. E disse a mulher: Ora, fale o rei o Senhor. E disse o rei: Não é verdade que a mão do Joabe anda contigo em tudo isto? E respondeu a mulher e disse: Vive a tua alma, ó rei meu senhor, que ninguém se poderá desviar nem para a direita nem para a esquerda de tudo quanto o rei meu senhor tem dito, porque Joabe teu servo é quem me deu ordem, e foi ele que pôs na boca da tua serva todas estas palavras.
para que eu virasse a forma deste negócio. Joabe, teu servo, fez isto. Porém, sábio é meu senhor, conforme a sabedoria de um anjo de Deus, para entender tudo o que há na terra. Então o rei disse a Joabe: eis que fiz isto, vai, pois, e torna a trazer o mancebo Absalão. Então Joabe se prostrou sobre o seu rosto em terra, se inclinou e agradeceu ao rei. Disse Joabe: hoje conheceu o teu servo, que achei graça aos olhos, ó rei meu senhor, porque o rei fez segundo a palavra do teu servo. Levantou-se, pois, Joabe, e foi a Jessu, e trouxe Absalão a Jerusalém. E disse o rei: torne para a sua casa, e não veja a minha face. Tornou, pois, Absalão para a sua casa, e não viu a face do rei. Não havia, porém, em todo Israel homem tão belo e tão aprazível como Absalão, desde a planta do pé até a cabeça, não havia nele defeito algum. E quando tosquiava sua cabeça, sucedia que no fim de cada ano a tosquiava, porque quanto muito lhe pensava, e por isso tosquiava, pesava o cabelo da cabeça, 200 ciclos, segundo o peso real. Também nasceram a Absalão 3 filhos e uma filha, cujo nome era Tamar, e esta era mulher formosa à vista. Assim ficou Absalão 2 anos inteiros em Jerusalém, e não viu a face do rei. Mandou, pois, Absalão chamar a Joabe para o enviar ao rei, porém não quis vir a ele. E enviou ainda a segunda vez, e contudo não quis vir. Então disse aos seus servos: vedes aqui o pedaço de campo de Joabe pegado ao meu, e tem cevada nele, ide pondo-lhe fogo. E os servos de Absalão puseram fogo ao pedaço do campo. Então Joabe se levantou e veio a Absalão em casa e disse-lhe: por que puseram seus servos fogo ao pedaço do campo que é meu? E disse Absalão a Joabe: eis que envia a ti, dizendo: vem cá, para que te envie ao rei, a dizer-lhe para que vim de Jessu, melhor me fora está ainda lá. Agora, pois, veja eu a face do rei, e se há ainda em mim alguma culpa que me mate. Então entrou Joabe ao rei, assim lhe disse. Então chamou Absalão, e ele entrou ao rei, e se inclinou sobre o seu rosto em terra diante do rei. Beijou Absalão. Capítulo 15 de 2 Samuel. E aconteceu depois disto, que Absalão fez aparelhar carros e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Também Absalão se levantou pela manhã e parava a uma banda do caminho da porta. E sucedia que a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei, a juízo, chamava Absalão a si e lhe dizia: de que cidade és tu? E dizendo ele: de uma das tribos de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça na parte do rei. Dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Sucedia também que, quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia a sua mão e pegava dele e o beijava. E desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Aconteceu, pois, ao cabo de 40 anos, que Absalão disse ao rei: deixa-me ir pagar em Hebrom o meu voto que votei ao Senhor, porque morando eu em Jessu, em Síria, votou o teu servo um voto, dizendo: se o Senhor outra vez me fizer tornar a Jerusalém, servirei ao Senhor. Então lhe disse o rei: vá em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom, e enviou Absalão espias por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvirdes o som da trombeta, direis: Absalão reina em Hebrom. E de Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Também Absalão mandou vir
Aitofel, o gilonita, do conselho de Davi, a sua cidade de Gilo, estando ele sacrificando os seus sacrifícios, e a conjuração se fortificava, e vinha o povo e se aumentava com Absalão. Então veio um mensageiro de Davi, dizendo: o coração de cada um em Israel segue Absalão. Depois, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Absalão. Dai-vos pressa a caminhar, para que porventura não se apresse ele e nos alcance e lance sobre nós algum mal, e fira a cidade a fio de espada. Então os servos do rei disseram ao rei: eis aqui os teus servos para tudo quanto determinar o rei nosso senhor. E saiu o rei com toda a sua casa, e ao pé deixou, porém, o rei 10 mulheres, concubinas, para guardarem a casa. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo ao pé, pararam no lugar distante, e todos os seus servos iam a seu lado, como também todos os quereteus, e todos os peleteus, e todos os giteus, 600 homens que vieram de Gate a pé, caminhavam diante do rei. Disse, pois, o rei a Itai, o giteu: por que irias tu também conosco? Volta e fica-te com o rei, porque estranho és, e também te tornarás a teu lugar. Ontem vieste, e te levaria eu hoje convosco a caminhar? Pois força-me é ir aonde quer que puder ir. Volta, pois, e torna a levar a teus irmãos contigo, com beneficência e fidelidade. Respondeu, porém, Itai ao rei, e disse: viva o Senhor, e viva o rei meu Senhor, que no lugar em que estiver o meu rei, o Senhor, seja para a morte, seja para a vida, aí certamente estará também o teu servidor. Então Davi disse a Itai: vem, pois, e passa adiante. Assim passou Itai, o giteu, e todos os seus homens, e todas as crianças que havia com ele. E toda a terra chorava a grandes vozes, passando a todo o povo. Também o rei passou o ribeiro de Cedron, e passou a todo o povo na direção do caminho do deserto. Eis que também Zadok ali estava, e com ele todos os levitas que levavam a arca do concerto de Deus, e puseram ali a arca de Deus, e subia a Abiatar, até que todo o povo acabou de sair da cidade. Então disse o rei a Zadok: torna a levar a arca de Deus à cidade, que se achar graça nos olhos do Senhor, ele me tornará a trazer para lá, e me deixará ver a ela e a sua habitação. Se, porém, disser assim: não tenho prazer em ti, eis aqui, faça de mim como parecer bem aos seus olhos. Disse mais o rei a Zadok: o sacerdote não és tu, porventura, vidente? Torna, pois, em paz para a cidade, e convosco também vossos 2 filhos, Aimaas, filho de Jonatã, filho de Abiatar. Olhai que me demorarei nas campinas do deserto, até que tenha as novas vossas. Zadok, pois, e Abiatar tornaram a levar para Jerusalém a arca de Deus, e ficaram ali. E subiu Davi pela subida das oliveiras, subindo e chorando, e com a cabeça coberta. Caminhava com os pés descalços, e todo o povo que ia com ele cobria cada um a sua cabeça, e subiam chorando sem cessar. Então fizeram saber a Davi, dizendo: também Aitofel está entre os que se conjuraram com Absalão. Pelo que disse Davi: ó Senhor, transtorna o conselho de Aitofel. E aconteceu que, chegando Davi ao cume para adorar ali a Deus, eis que Uzai, o arquita, veio encontrar-se com ele, como com vestido rasgado e sobre a sua cabeça. E disse-lhe Davi: se passares comigo, ser-me-ás pesado. Porém, se voltares para a cidade, disseres a Absalão: eu serei, ó rei, o teu servo, como fui dantes servo de teu pai. Assim, agora serei teu servo, dissipa-me-ás então o conselho de Aitofel. E não estão ali contigo Zadok e Abiatar, sacerdotes?
E será que todas as coisas que ouvires da casa do rei farás saber a Sadoc e a Abiatar, sacerdote, eis que estão também ali, com eles seus 2 filhos, Ahimaás, filho de Sadoc, e Jonatã, filho de Abiatar. Pela mão deles aviso, me mandareis de todas as coisas que me ouvis. Uzai, pois, amigo de Davi, veio para a cidade, e Absalão entrou em Jerusalém. Amém? Vamos lá? Mateus capítulo 19. E aconteceu que, incluindo Jesus estes discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judeia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes e curou-os ali. Então chegaram ao pé deles os fariseus, tentando e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tende lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos 2 numa só carne. Assim não são mais 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus o ajuntou, não separe o homem. Disseram eles: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa da prostituição e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhe disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos, por causa do reino dos céus. Que pode receber isto, receba-o. Trouxeram-lhe então alguns meninos para que sobre eles pusessem as mãos e orassem, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os meninos e não os extorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu ali. E eis que, aproximando-se dele, um mancebo disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se quiseres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse ele: quais? E disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o mancebo: tudo isto tenho guardado. A minha mocidade, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e segue-me. Vem e segue-me. E o mancebo, ouvindo essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disseram-lhes: aos homens é isto impossível, mas para Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? E Jesus disse-lhe: em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, ou por amor do seu nome, do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna.
Porém, muitos primeiros serão derradeiros e muitos derradeiros serão primeiros. Amém? Deus abençoe.